Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma imensa alegria estarmos juntos nesse abençoado projeto que é o Comunhão no Lar. E hoje a nossa proposta aqui, nesses breves minutos que passaremos juntos, é refletirmos um pouquinho sobre o poder das trevas. Pensando assim, o poder que os pensamentos negativos, que a sombra que há em nós tem sobre cada um de nós. Na perspectiva de, nessa seara, de Jesus, quantos de nós não desistimos do trabalho, não paramos no meio do caminho, enfraquecidos pelo poder que atribuímos à negatividade nas nossas vidas? E foi numa conversa com os apóstolos que Jesus, como ele fazia lá em casa de Pedro, em Cafarnaum, onde os apóstolos conversavam sobre as questões afetas às chamadas tentações, as chamadas influências malignas, que Jesus então traz para os apóstolos uma história, fazendo-os refletir. E a nossa proposta aqui hoje é refletir essa história que Jesus trouxe aos apóstolos lá em Cafarnaum, mas que diz respeito a nós outros, homens e mulheres do século XXI, nessa nossa vida cotidiana, nessa nossa jornada aqui na Terra, nesse nosso esforço de sermos pessoas iluminadas, pessoas melhores. E Jesus, então, comenta, essa história, conta essa história, sorridente. Ali, aquele grupo de homens simples que o ouviam amorosamente, para que eles pudessem refletir sobre os questionamentos que eles faziam acerca das tentações. Um valoroso servidor do Pai, conta Jesus, movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores. Com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Aqui nós já temos um importante aprendizado que Jesus está nos oferecendo. Quando ele diz o quanto o trabalho devotado e alimentado pela fé e pela caridade é uma proteção aos fiéis trabalhadores na seara do bem. E na seara do bem, nós estamos compartilhando uma jornada com irmãos e irmãs em equívocos, em enganos, como nós. Mas a fé e a caridade, ou seja, o amor que move a nossa ação, é uma importante proteção a esses que se esforçam nesse trabalho em favor do bem comum. E continua Jesus então. Então, os anjos, os gênios do mal, os trabalhadores do mal, não conseguiam alcançar aquele irmão que trabalhava dedicadamente, com fé, devotadamente na seara de Jesus, na seara do bem. E manda então, ele se reúne e manda um representante dos gênios do mal ao gênio maior para pedir orientação. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. Então, o anjo do mal, aqui na metáfora, é um símbolo, Jesus está contando uma história, é um símbolo. Esse representante do mal vai ter com o seu superior. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens?
Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria assim 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador, reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos então a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade. Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquazmente: não sejas tolo. Volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça. E verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso trabalhador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, despediram-se nessa noite cismarentos e espantadiços. Após essa história, os apóstolos silenciaram. Vieram internamente ter consigo mesmos acerca da mensagem que Jesus trazia aos seus corações e a nós.
Vejam, o trabalhador no bem é aquele que vê nas dificuldades materiais a oportunidade de libertar-se do apego, a oportunidade de, por outros recursos, aumentar a sua contribuição à humanidade. O trabalhador no bem é aquele que, quando vê a família consanguínea não compartilhar das suas ideias, dos seus sentimentos, dirige o seu amor, o seu carinho, os seus sentimentos à família universal. O trabalhador no bem é aquele que, diante do flagelo do corpo, diante das feridas, das aflições físicas, acha um meio de agarrar-se à confiança e dar testemunho com paciência e fé, dar exemplo àqueles que jornadeiam ao seu lado. O trabalhador no bem é aquele que, diante da calúnia, da suspeita e do ódio, transforma-se num mártir, mantendo-se firme, comprometido, angariando tesouros no céu. O trabalhador no bem é aquele que, quando a morte lhe visita, vê ali o presente do retorno à pátria espiritual. Entretanto, muitos de nós que tentamos nos habilitar ao trabalho no bem, fraquejamos diante da nossa pequenez. E aí, diante da nossa pequenez, damos as mãos à nossa vaidade, ao nosso orgulho, esquecendo que a árvore frondosa, como disse o Cristo, inicia-se na semente. Esse trabalhador, a exemplo de muitos de nós, fraquejou diante do reconhecimento da sua pequenez, da sua fragilidade, da limitação das suas tarefas, sem entregar-se à confiança de que a semente que floresce, que frutifica, ela nasce assim, pequenininha. Então não sejamos nós esses que se perderam no caminho. Não alimentemos nos nossos corações o sentimento de desvalia. Tudo o que fazemos é significativo, é importante. Não é o mais importante na criação, não é o mais espetacular. Mas é assim que nós começamos, com esses nossos passos vacilantes, frágeis, limitados. Mas é assim que nós vamos fazer com que a árvore frondosa que seremos um dia possa nascer dos nossos pequenos e singelos gestos no bem. Então alimentemos em nós a confiança que o próprio Criador tem em nós, com as nossas limitações, com a nossa pequenez, com as nossas dificuldades. Mas persistamos, sejamos vigilantes quando esses pensamentos nos visitarem e retribuamos a esses pensamentos com o pensamento de que sim, eu sou pequeno, sou pequena, mas no esforço de tornar-me um grande coração, um grande ser em trabalho com Jesus. Assim, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, na minha pequenez, mas no esforço sincero de ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. Assim é que devemos retribuir a esses pensamentos que porventura nos sabotam na jornada de renovação que todos nós trilhamos aqui na Terra. Então não deixemos
que esses maus pensamentos façam morada em nós, mas os retribuamos com trabalho, com reconhecimento de que somos pequenos, mas somos pequenos junto de Jesus, e junto de Jesus nós seremos um dia grandes homens e grandes mulheres no bem, no amor, na luz. Fique em paz e um beijo grande no seu coração.